Vamos trabalhar com alguns exercícios resolvidos de termodinâmica da disciplina ENGE 272. O propósito desses exercícios é ajudar vocês a fixar e focar em alguns pontos que são chaves nesse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Bom, esse exercício que nós vamos trabalhar agora é o exercício 4.123. Ele é particularmente interessante porque ele trabalha com quatro dispositivos. Nesses quatro dispositivos existe a interação entre calor e trabalho com diferentes sinais, ou seja, calor positivo, calor negativo. Então ele diz o seguinte: uma bomba de calor opera com refrigerante R410A, a vazão de refrigerante é de 0,05 kg por segundo e a potência de acionamento desse compressor é de 5 kW. As condições operacionais são dadas na tabela abaixo. Nessas condições, calcule o calor transferido no compressor, está sendo mostrado aqui a máquina que vai trabalhar produzindo essa potência desse sistema, o compressor. Depois, calcular o calor transferido também no condensador, o condensador está aqui, e depois no evaporador. Como é que a gente trabalha com isso? Vamos dar uma olhada. Muito bem, vamos começar a olhar o que ele pede nesse problema, o calor transferido do compressor. Bom, nós vamos aplicar a equação de energia para fazer esse estudo. E essa equação é aplicada ao que a gente chama de volume de controle. Então, por definição, o que é um volume de controle? Ele é uma porção arbitrária do espaço que a gente escolhe para fazer o balanço de calor. Então, como ele pede o calor transferido do compressor, vamos analisar o que acontece no compressor, ou seja, vamos marcar o compressor como o nosso volume de controle. Então, essa linha pontilhada, eu vou aplicar a equação da energia dentro desse espaço delimitado pela linha pontilhada. Então, nota que nesse espaço existe fluxo de massa cruzando a abertura 1, existe fluxo de massa cruzando a abertura 6. Existe uma entrada, existe uma saída. Então, existe taxa de massa entrando, taxa de massa saindo. Então, olhando para a equação, a partir de agora a gente esquece que existe um compressor ali dentro. Vamos só olhar o que entra e o que sai e o que é acumulado. Então, está trabalhando em regime permanente, não fizemos nenhuma referência a variações temporais. O Q ponto é a taxa de calor que esse volume de controle vai interagir com o ambiente externo, que a gente chama de vizinhança. E nesse caso, se a gente for olhar para a setinha, existe uma única seta de entrada, uma única seta de saída. Então, existe uma vazão de entrada que vai ser igual à vazão de saída. Por quê? Porque o regime é permanente. Então, não tem acúmulo de energia, não tem acúmulo de massa. Toda massa que entra no ponto 6 vai ter que sair pelo ponto 1. Então, vamos simplesmente usar M ponto de entrada igual a M ponto de saída. E a outra consideração é as variações de energia potencial e cinética vão ser desprezíveis. Desprezíveis por quê? Porque nesse problema não se fez nenhuma referência a velocidades e nenhuma referência a elevações. E já vimos isso na prática, que problemas onde existem variações de entalpia, o termo de entalpia é muito maior que os termos de energia cinética potencial. Então o que sobrou nessa equação? Sobrou aí o termo do acúmulo, que é nulo, a taxa de calor no volume de controle, que nesse caso vai ser o compressor, taxa de calor no compressor, menos a taxa de trabalho no compressor, mais a vazão de massa, a entalpia de entrada, menos a entalpia de saída. Então vamos colocar aqui quem que é a entalpia de entrada, quem que é a entalpia de saída. A entrada é o ponto 6. A entrada é o ponto 6. Entra no ponto 6, então a entalpia no ponto 6 é H6 e a entalpia de saída é a entalpia no ponto 1. Então o que você vai fazer agora? Você vai isolar a grandeza que te interessa. Eu quero calcular o quê? Calor transferido. Eu vou isolar o termo de calor, vou passar para o lado esquerdo da equação. Q ponto, ele vem negativo, mudou de lado. Q ponto no compressor, igual a menos o trabalho do compressor, mais vazão, o H6, menos o H1. Está tudo negativo, o que você faz? Troca o sinal, multiplica por menos 1, porque eu quero calcular o calor. Então você vai fazer o seguinte, você vai deixar tudo positivo na grandeza de interesse. Depois a gente vai ver a regrinha de sinal. Então vamos isolar, vou deixar o calor, que é o que eu quero calcular, como uma grandeza positiva. Então multiplicando por menos 1, o menos Q do compressor fica mais Q do compressor, fica mais o termo do trabalho do compressor, menos a taxa de massa, H6, menos H1. Então agora é hora de jogar os valores e fazer a análise dos sinais. O que eu recomendo para vocês? Usa sempre essa colinha aqui, colinha.
Então a gente tem aqui um volume de controle delimitado pela sua fronteira. E esse volume de controle pode ou não interagir com a vizinhança, que é um ambiente externo, né? Vizinhança. Como é que ele interage? Né? Qual que é a regra de sinal que foi estabelecida? Né? Imagine que esse volume de controle está fechadinho, parado, quietinho. Você começa a jogar calor aqui dentro. Ó. Pela equação da energia, ó, o termo do calor na equação da energia é um termo que está positivo, com um sinal positivo aqui na frente. Ó. Se você adiciona calor, a energia vai aumentar. Ele vai acumular energia ali dentro, por exemplo. Se você só jogar calor e não fizer mais nada. Né? Então, calor positivo aumenta o nível de energia. Agora, olha o trabalho. Ele é número negativo. Então, se você jogar um calor como o trabalho como um número positivo, uma grandeza positiva, 5 watts, né? O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o nível de energia, ou seja, o trabalho, a convenção de sinais é que o calor e o trabalho, quando ambas as grandezas são positivas, esse é o sentido do calor e do trabalho. Né? Calor positivo entra no volume de controle, trabalho negativo sai do volume de controle. Essa é a regra de sinais que é estabelecida na equação de energia. Isso que significa os sinais inversos da equação de energia. Né? Ou seja, eles seguem o sentido natural do eixo X, por exemplo. O X é para a direita, né? Então, ou seja, calor indo para a direita, trabalho indo para a direita, ou seja, um entrando, o outro saindo, ambos são positivos. Né? Se essa máquina, se esse volume de controle liberar calor para a vizinhança, perder calor, o calor vai ser negativo. Se você precisar de entrar com energia mecânica dentro desse volume de controle para fazer alguma coisa, como uma compressão, o trabalho vai ter que inverter de direção. Em vez de jogar trabalho para a vizinhança, você tem que jogar trabalho para dentro do volume de controle, que é esse caso. Então, nesse caso, fala que esse compressor, para o seu acionamento, ele precisa de 5 kW. Né? Então, note que os 5 kW ele vai ser adicionado ao volume de controle. Você tem que jogar uma energia na forma de trabalho, energia mecânica, para fazer essa compressão. Então eu preciso de apertar esse gás, esse fluido de refrigeração dentro do compressor para aumentar a sua entalpia, né? Aumentar a entalpia de saída em relação à de entrada. Se você olhar aí para o H1 em relação ao H6, a entalpia de saída ela é maior, e tem que ser maior, né? Porque o compressor faz isso, né? Então o valor do trabalho de compressão ele é negativo por isso. Então ele é de menos 5 kW. Menos 5 kW. Então aqui a gente tem a vazão que foi dada no problema, 0,05 kg por segundo. E agora as variações de entalpia. O H6 está nessa tabela aqui, ó, 284 e o H1 337. Perdão, 377, o quê? Quilojoules por quilograma. Então corta quilograma com quilograma, sobrou quilojoule por segundo, que é quilowatts. Então, o que do compressor? Ó, o trabalho é um termo negativo. Aqui vai ser, ó, 377 é maior que 284, então isso aqui vai dar um número negativo, negativo com negativo, um número positivo. Né? Então, o valor líquido desse calor vai ser de menos 0,35 kW. Fisicamente, o que isso quer dizer? O que quer dizer esse sinal negativo? Você volta lá para a sua colinha, vou marcar aqui em vermelho. Você volta para a sua colinha. Se a taxa de calor fosse positiva, essa máquina iria ganhar energia térmica e ganhar calor. Como ele é negativo, o que significa? Ele está jogando calor para fora. Então, no compressor, tanto o trabalho quanto o calor são números negativos. Ou seja, você entra com energia mecânica, através de um rotor, através de um pistão, comprime esse material ali dentro, e no que você faz essa compressão, parte dessa energia aquece esse fluido ali dentro. Aquecendo esse fluido, ele começa a transferir calor para a sua vizinhança. Ele fica mais quente que a vizinhança. É isso que isso quer dizer. Tá? Então, às vezes, nos problemas, a gente olha esse menos Q compressor, menos W compressor aqui, isso pode dar uma confusão na cabeça da gente. Mas então, assim, ignora essa nomenclatura que ele deu aqui e faz o seu próprio balanço. Então, tem essa colinha em mente que você não erra. Gigante? Muito bem, vamos ver o segundo item, né? Agora ele pede para a gente calcular qual que é o calor transferido do refrigerante no condensador. Então nós vamos marcar agora novamente, né, o volume de controle como condensador, né? Pegando aqui entre a entrada 2 e entre a saída do ponto 3, né, nessa linha de saída aqui. Esse vai ser agora o nosso volume de controle. Então dentro do condensador,
né, o que vai acontecer? É um equipamento onde a gente só vai trocar calor, é um trocador de calor. Então aqui dentro a gente não tem nenhuma máquina entrando ou tirando trabalho, né? Então o termo de trabalho, nesse volume de controle agora, a taxa de trabalho do volume de controle não vai existir. Então, de novo, o que nós vamos fazer? Vamos isolar o que? A taxa de calor, que é a nossa grandeza de interesse, o calor transferido. Vamos isolar o calor. Vem para cá negativo, menos o calor agora no condensador, vai ser igual a mais taxa de massa, né? Então a taxa de massa, essa equação é a mesma, com as mesmas considerações, o balanço de entalpia em relação ao calor e trabalho, energia líquida, né? Então, a entalpia de entrada e a entalpia de saída. Bom, o que está entrando aqui? Está entrando pelo ponto 2. Ó. Então, a entalpia de entrada é a entalpia H2. Entalpia de entrada é a entalpia H2. E a entalpia de saída é o que sai pelo ponto 3 aqui, ó. H3. Então, sai o H3. Né? Então, de novo, vamos deixar tudo positivo. Multiplica por menos 1. Então, menos vai ficar positivo, mais o que do condensador vai ser menos a vazão de massa, H2 menos H3. Então, olhando para a tabela, né? O nosso Q do condensador, deixa sempre positivo, depois você faz a análise final, menos 0,05 kg por segundo, vezes as entalpias. H2 está aqui, 367, e H3, que está aqui, ó, 134. 134. Então, sinal negativo da vazão de massa, que está aqui, e a entalpia de entrada é maior que a entalpia de saída, que faz sentido. Por que faz sentido? Né? Vem um fluido com energia que ele ganhou durante a compressão, vai chegar no condensador. O que o condensador faz? Ele vai fazer a mudança de fase, pegar esse vapor que está superaquecido, até que seja saturado, e vai transformá-lo num líquido. Então, quando ele muda de fase da fase vapor para a fase líquida, ele perde energia. Por isso que a entalpia de saída, H3, ela é menor que a entalpia de entrada. Né? Então, o calor vai ser um número negativo, segundo essa conta que está aqui. Então, no condensador, a gente está retirando, negativo, retirando um valor de 11,65 kW. 11,65 kW. Interpretação de sinais, de novo, faz aqui a sua colinha. Ó. Volume de controle, o espaço onde eu estou fazendo o balanço, né? E aqui a sua vizinhança. Aí você vem aqui e desenha. Qual que é o sentido natural do calor e trabalho? Quando eu falo natural, positivo. O calor entra quando ele é positivo, o trabalho sai quando ele é positivo. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Ó? Como o calor que você calculou ele é um número negativo, o que ele quer dizer? O que isso quer dizer? Positivo se ele estivesse sendo adicionado ao volume de controle, ou seja, nesse caso, se ele estivesse sendo adicionado ao condensador. Então, na verdade, o condensador, para ele funcionar, você tem que remover calor dele. Então, nesse caso, a gente está tirando calor de dentro desse volume de controle. Então, o que é do condensador? Ele está saindo do volume de controle, a gente está tirando o calor de dentro do volume de controle nesse processo. Por quê? Porque ele é um número calculado como negativo. Beleza? Mesma regra. Muito bem. O último item, calor transferido para o R410 no evaporador. O evaporador é essa última caixinha que está aqui. Ó. Então, no evaporador, nós vamos marcar o evaporador como volume de controle. Ele vai ser o nosso volume de controle, nós vamos fazer a análise, energia, a equação básica, já com as simplificações, vai ser a mesma. Né? Então, assim como a gente viu no condensador, no evaporador, o propósito dele é pegar esse líquido, esse gás que foi expandido, né? Ou seja, passou pela válvula de expansão e evaporar, fazer ele mudar de fase. Né? É um evaporador. Né? Então, dentro do evaporador, o que acontece? De novo, assim como no condensador, não tem nenhuma energia mecânica sendo adicionada aqui dentro. É um sistema que vai fazer uma simples evaporação. Muito bem. Então, o que sobrou na nossa equação? Então, aí o zero. Nós vamos ter o calor agora no evaporador, vai ver, mais a taxa de massa, entalpia de entrada, se a gente for olhar aqui, por onde que ele está entrando? Ó? Ele está entrando proveniente do ponto 4, ó. Então H4.
menos a entalpia de saída. A entalpia de saída seria H5, ele sai pelo ponto 5, H5. Né? Bom, a gente quer calcular o que no evaporador? Ele vem para cá negativo, aqui no evaporador, igual a taxa de massa, massa que entra igual a massa que sai, H4 menos H5. Multiplicando por menos 1, deixa a sua grandeza de interesse sempre positiva, fica mais fácil de você analisar o sinal depois. H4 menos H5. Então agora vamos olhar para a tabela. Nota que na tabela a gente tem o H5, mas a gente não tem o H4. E aí? Como é que a gente calcula ele? Né? Bom, onde que aparece o H4? O H4 ele aparece depois desse dispositivo que a gente chama de válvula de expansão. Está sendo marcado aqui. Ó. O que acontece na válvula de expansão? A válvula de expansão é um sistema adiabático. Ou seja, se é um sistema adiabático, a taxa de calor dela é zero. Qual que é o propósito da válvula de expansão? No refrigerador, como a gente já discutiu, né? Ele vai pegar no condensador um líquido que está chegando aqui, um líquido comprimido, e vai expandi-lo, ou seja, ele vai transformar esse líquido, né, num líquido de baixa pressão. Né? Então, como ele tem baixa pressão, ele expande. Então, você tem um líquido expandido. Quando ele chegar aqui no evaporador, ele vai mudar de fase, ele vai sair do líquido para o vapor. Então, como é um processo adiabático, se você for olhar para a nossa equação básica, o que acontece na válvula de expansão, a válvula de expansão é uma válvula, não tem nenhum dispositivo mecânico como compressor, né? Então, aqui dentro, ela é adiabática, ela não tem calor. E também não tem trabalho. Então, o que acontece na prática nas válvulas de expansão? Né? A entalpia de entrada, se você olhar pelo que sobrou na equação, ó, vazão, entalpia de entrada, entalpia de saída. Então, a entalpia de entrada é igual a de saída na válvula de expansão. As entalpias são as mesmas. O que acontece? Acontece só uma mudança de estado, uma mudança de fase, com as mesmas entalpias. Então, se é a mesma entalpia, o H4, na verdade, é o próprio H3. Então, H4 é o H3, 134. Né? Essa aqui é a pegadinha desse último tópico. Né? Então, aqui a gente pode então, terminar o cálculo, né? Fazer o cálculo da taxa de calor do evaporador, menos 0,05 kg por segundo, vezes o H4, que vem do H3, né? 134, menos o H5, 280. 280 kJ por quilograma. Então, de novo, quilograma por quilograma, isso vai dar quilowatts. Então, o que do evaporador? Se a gente for fazer uma análise de sinais, ó, você nota que 280 é maior que 134, isso aqui vai dar número negativo. Negativo com negativo, positivo. Então, a sua taxa de calor no evaporador é um número positivo de 7,3 kW. Então, a interpretação, você volta aqui para a sua colinha, né? Você vai desenhar aqui o seu volume de controle, ou seja, a porção do espaço onde você está fazendo o balanço, ou seja, aplicando a equação básica, e vai analisar o que acontece. Né? O calor entrando é sempre positivo, você sempre vai fazer esse desenho. O calor entrando positivo, trabalho saindo positivo. Então, em função do que você calcular, com o sinal que você calcular, você olha para o seu desenho e vê o que acontece. Então, como você calculou um número, taxa de calor, positivo, o que quer dizer? Ele está sendo adicionado ao volume de controle. Né? Então, dentro do evaporador, ou seja, isso aqui, dentro do refrigerador doméstico, na geladeira, isso aqui é aquela parte que fica dentro da geladeira, ou seja, como o fluido evapora, ele vai puxar calor. Puxar calor de onde? Pô, vai puxar calor do ambiente frio, ou seja, vai extrair energia de dentro da geladeira, mantendo o ambiente refrigerado. Está tirando aí o calor daquele alimento e transferindo isso para o fluido, para o R410A, ele segue o processo. Gigante?